Olá, como vai? Meu nome é Luiz Dickmann e agora a gente vai falar sobre os sintomas mais comuns em relação à obsessão e compulsão do transtorno obsessivo compulsivo. As obsessões mais comuns, quais são? Medo de contaminar-se por germes ou sujeiras, ou seja, o paciente vive cercado num ambiente onde os micróbios são os maiores inimigos, os maiores medos desse paciente. Imaginar que tenha ferido ou ofendido outras pessoas, então no caminho o paciente imagina que durante o trajeto de carro até a casa dele ele possa ter atropelado alguém, muitas vezes ele tem que voltar o trajeto inteiro várias vezes para ver se não machucou ninguém, apesar ele sabe que não machucou, mas é aquele pensamento, e se eu machuquei, e se eu fiz, e se aconteceu alguma coisa. Imaginar-se perdendo o controle e realizando agressões violentas, assassinatos. Então imagina o desespero de uma mãe muito amorosa que começa a imaginar o medo de cometer um assassinato em relação ao próprio filho com uma faca. Você quer um pensamento mais angustiante que uma mãe que ama o filho imaginar matando a criança com uma faca? Então isso dá uma angústia muito grande e esse pensamento, por mais que a pessoa tente parar de pensar, aquele pensamento fica voltando. As dívidas morais ou religiosas, dúvidas, ou seja, imagina para um paciente que é um pastor, um padre, começar a ter pensamentos de sacrilégio, pensamentos pecaminosos na cabeça da pessoa e quanto mais ela tenta parar, mais aqueles pensamentos vêm. Questões morais, os pensamentos proibidos. Quais são os pensamentos proibidos? Em relação a sexo, violência, religião, são coisas que a gente tenta parar de pensar e os pensamentos acabam voltando contra a gente muitas vezes de uma forma bastante intensa. Que são as compulsões mais comuns? Lavar para se descontaminar, ou seja, o pensamento de contaminação muitas vezes está ligado à compulsão de se lavar e se limpar. Então, tem pacientes que chegam a tomar banho de 4, 5 horas repetindo aquele ritual de se lavar, porque o pensamento de que ele ainda está contaminado é ainda bastante frequente. Repetir determinados gestos ou determinadas ações, verificar se as coisas estão como deveriam, por exemplo, uma porta trancada, o gás ligado, o carro adequadamente fechado, e o paciente muitas vezes tem que repetir isso determinados números de vezes, às vezes número ímpar, ele tem que ser sempre derivados múltiplos de 3 ou coisas do gênero. Tocar objetos, então a sensação de tocar, a sensação de cortar objetos ao longo do tempo, ordenar ou arrumar objetos de uma determinada maneira, ou seja, a simetria. Então, muitas vezes, no nosso consultório, a gente vê que o paciente tem algum incômodo com um quadro torto, com alguma coisa em cima da mesa que não está adequadamente ajeitada. Muitas vezes o paciente tem vergonha daquilo, porque ele sabe que aquilo vai chamar atenção, mas ele tem dificuldade de controlar a arrumação, a necessidade de ver aquilo alinhado. Manias de limpeza, de ordem, de colecionar, superstições, tudo isso aqui está envolvido dentro das compulsões comuns do transtorno obsessivo compulsivo. Os critérios do DSM-5. Então, quais são os critérios do manual norte-americano para a gente falar no diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo? Os sintomas obsessivo-compulsivos são exclusivos do toque, ou seja, não acontece com outras doenças. O tempo gasto com o sintoma deve ser de no mínimo 1 hora por dia, ou quando for inferior a isso tem que levar a um prejuízo funcional. Como eu falei para vocês no começo da aula, aquele paciente que 5 minutos fica checando gás e porta e perde o emprego por causa disso mais de uma vez. Ou seja, o tempo é curto, mas o prejuízo na vida dele é grande, ele não tem controle. Por exemplo, ele pode estar atrasado que ele tem que repetir aquele ritual diversas vezes. Em algum momento o paciente reconhece que está acontecendo é excessivo, exagerado, injustificado ou normal. Isso é importante. O paciente sabe que aquilo que ele está fazendo é estranho, ele sabe que ele não deveria estar fazendo aquilo, mas ele não tem controle. E isso gera muito angústia para o paciente, porque ele quer parar, ele sabe que aquilo é exagerado, ele sabe que ele não deveria estar fazendo, mas ele não tem controle sobre aquele pensamento. Isso é importante na hora da gente diferenciar, né, alguns quadros mais graves de outros. Os sintomas não podem ser dependentes de outro transtorno. Por exemplo, se tem a possibilidade de ter novos ataques de pânico, a pessoa que está tentando evitar de todas as maneiras aquilo, na verdade ele não tem o toque, ele tem um pânico e muito medo de ter novas crises, e ele tenta se cercar de rituais para não ter novas crises. Isso não é toque, isso é pânico com essa ansiedade antecipatória. A perturbação não se deve a efeitos fisiológicos de uma substância ou de uma condição médica em geral. Tem alguns remédios que muitas vezes causam sintomas obsessivos compulsivos. Por incrível que pareça,
Tem alguns remédios que depois que a pessoa começa a tomar, ela começa a ter alguns rituais, algumas compulsões, algumas obsessões, e isso não é uma doença primária, ou seja, está sendo causada por uma desregulação química que o próprio remédio ou outros remédios estão causando. Então é importante a gente avaliar o que o paciente está usando quando a gente vai fazer aquela primeira consulta para entender direito o quadro dessa pessoa. As obsessões vão ser definidas por quê? Pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, né, que são intrusivas, que invadem a cabeça da pessoa, indesejadas e causam sofrimento. Os pensamentos não são só preocupações excessivas de uma vida normal, ou seja, um paciente que está com problema de uma dívida para pagar e ele está toda hora pensando em como ele vai pagar o dinheiro, etc. Tal, isso é uma coisa normal. Ou seja, a pessoa quando está com problema, ela quer se livrar daquilo e ela fica pensando, né, matutando a melhor jeito de fazer isso. Isso não é uma doença, isso é um sintoma comum em qualquer pessoa. A pessoa tenta ignorar ou suprimir os pensamentos, impulsos e neutralizar, mas não consegue, né? Então elas têm que repetir uma ação para tentar neutralizar muitas vezes um pensamento. E a pessoa reconhece que esses pensamentos, impulsos ou imagens obsessivas são produtos da própria mente, ou seja, existe uma outra doença que a gente chama de toque de baixo insight ou esquizotoque, em que o paciente ele acredita que são outras pessoas que estão colocando esses pensamentos na cabeça dela, ou vozes que estão colocando isso. Isso é uma denominação diferente, isso não é o toque, isso é uma outra categoria de doença diferente. No toque eu preciso que o paciente saiba que aqueles pensamentos são dele mesmo, que ele está produzindo, mas que ele não tem controle sobre aquilo, apesar de achar estranho. Nos critérios, as compulsões são definidas por comportamentos repetitivos ou atos repetitivos que a pessoa se sente compelida a executar, às vezes mais de uma vez. Os comportamentos ou atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade de uma situação muitas vezes temida. Então, a compulsão ela pode ser mental, o paciente pode não estar visualmente fazendo nada, mas lá dentro da cabeça dele ele está rezando 20 vezes a mesma coisa porque ele pensou alguma coisa negativa. Então vamos imaginar que o paciente pensou alguma coisa violenta e ele automaticamente tem que ter um ritual de rezar 10 orações iguais naquele momento. Ou seja, quem está olhando não está vendo o que ele está fazendo, mas o ritual, a compulsão mental está existindo. Em algum ponto durante o transtorno, o indivíduo reconhece que essa obsessão, compulsão é exagerada, é irracional, mas mesmo assim ele não consegue parar. E o insight pobre é aquele que o indivíduo acredita que as crenças e o transtorno obsessivo compulsivo são provavelmente verdadeiras, é o que eu falei, é aquela outra denominação, ou seja, o paciente acredita que aquilo não é dele, que aquilo está sendo colocado como verdadeiro dentro do ambiente em que ele está inserido. Isso é bastante importante na hora de a gente avaliar esses quadros de transtorno obsessivo compulsivo. E uma coisa interessante, né? Mais de 50% dos pacientes com TOC vão ter os sintomas, né, súbitos e 50% a 70% têm início de sintomas depois de um acontecimento estressante. Então o que eu falei para vocês no começo? O que gera transtorno psiquiátrico? Estresse, carga genética, mudança hormonal, drogas lícitas e ilícitas e dietas malucas. Então o estresse muitas vezes é um desencadeante e 50% a 70% dos pacientes vão ter início de sintomas depois de um começo de algum fato estressante na vida dele. Isso é importante para a gente definir os sintomas quando a gente vai avaliar o paciente pela primeira vez. Espero que vocês estejam gostando da aula. Na próxima a gente vai falar sobre a detecção dos sintomas e o tratamento. Muito obrigado.